Gente, esse capítulo do livro, o 7º, não perde para nenhuma novela. A trama da história é incrível e os fatos são reais. Fique ligado aí para você saber. Me tocou muito saber que a gente se perde quando promete tanta coisa. Aliás, todo mundo já sabe, mas a gente às vezes desconfia, né? E nesse caso aqui eles vão mostrar claramente o caso de um médium, que era o Otávio, que se perdeu na vida. Bom, tinha acabado lá a palestra do Telésforo, aquelas coisas tão importantes que ele tinha falado para aquele grupo, e aí o Aniceto e o Telésforo vieram se despedir ali do Vicente e do André. E aí quando eles foram embora, o André falou assim, agora eu queria saber mais coisas. Como todo estagiário, como todo curioso, quer saber mais coisas. E aí os outros que foram se aproximando, os outros alunos, quando viram os professores saindo, né, os orientadores saindo, daí falaram assim, ó, agora a gente pode conversar, bem faceiro, igual turma mesmo da escola. E aí o André ficou todo faceirinho porque ele queria muito saber o caso do Otávio, porque ele tinha visto duas mulheres se aproximarem do Aniceto e pedirem para ele mais uma chance para o Otávio. E o André ali, ó, ouvidinho atento, escutou o que elas tinham dito, ouviu a conversação. Uma delas era a mãe desse Otávio e ela falou para o Aniceto assim, será que agora a gente poderia dar mais uma chance para o meu querido Otávio que se perdeu? Porque uma amiga bem querida, a Marina, se propôs a ser mãe dele. Ela é recém-casada na Terra, ela já está casada há alguns meses, e ela se propôs a trazer o Otávio como filho. Aí o Aniceto, sabendo das condições desse Otávio, que não eram muito boas, falou assim, é melhor não fazer planos. Deixa que o Ministério observe o caso dele de médiuns fracassados. André ouviu essa conversa. E daí quando os orientadores foram embora e ele se sentiu livre para perguntar e conversar, ele perguntou para o Vicente se ele não podia ir lá falar com as duas senhoras que ele tinha ouvido a conversa, e o Otávio estava junto. E aí o Vicente disse, claro, vamos lá conversar. Foram lá. E aí ele foi perguntando, ele chegou assim, oi, eu sou recém-chegado aqui, eu vim na condição de médico falido da Terra e eu queria conversar um pouco. Claro que eles entenderam que ele queria saber da história desse Otávio, né, que ele tinha feito. O Otávio não perdeu tempo e disse para ele assim, olha, você é médico falido na Terra, mas muito provavelmente você não conhecia as verdades espirituais, então isso alivia a tua falta. Eu já conhecia tudo. Em tempos antigos, que eu me perdi por aí, contraí muitos débitos, eu fui acolhido aqui pelo nosso lar. E aqui me preparei por 30 anos para desenvolver mediunidade na minha próxima reencarnação. Recebi auxílios vários e auxílio direto de 6 entidades amorosas que contribuíram para a minha preparação e para o meu progresso. E eu ajudei a montar a minha encarnação para que eu resgatasse os débitos adquiridos nas encarnações passadas. Mas eu fali. Tudo foi programado para que eu não tivesse facilidades na vida, para que eu não me perdesse. Eu nasci de mãe muito amorosa, espírita elevado, mas aos 15 anos eu fiquei órfã. Meu pai, apesar dos esforços para organizar a minha vida, para me ajudar, não conseguiu vencer as minhas lutas, as minhas violentas reclamações. Ele era rebelde, sabe, gente? E era para ele ter vindo assim, para afirmar a existência dele, ele ia receber vários baques na vida. O primeiro era a morte da mãe. O segundo era que a mediunidade ia começar muito cedo e ele começou a chamar de alucinações e junto com o pai foram procurar médicos e em vez de ele se entregar à mediunidade, aceitar o desafio, porque ele já enxergava os espíritos, ele chamava de alucinações e não queria nada e cada vez mais rebelde. Quando chegou perto dos 20 anos, o pai dele morreu. Estava tudo programadinho para ele receber
Parece injustiça, né? Mas era apoio para ele, para que ele tivesse responsabilidade, para que ele desenvolvesse esse perfil responsável e não desistisse do progresso dele, não desistisse do processo de mediunidade dele. Construção de amor, que ele chamava. Só que ele fez tudo ao contrário, se rebelou quando a mãe morreu, ficou pior quando o pai morreu. E quando a mãe tinha morrido, o pai casou de novo tempos depois com uma outra mulher. Essa mulher já tinha 3 filhos e juntos eles tiveram mais 3, então tinha 6 crianças em casa. Adivinha quem eram essas crianças? Os 6 espíritos que tinham ajudado ele a reencarnar. Era para ele dar apoio para essas 6 crianças. A vida ia ser assim mesmo. Aos 20 anos ele ia ser pai dos irmãos. E sabe o que ele fez? Fugiu. Não aceitou nada disso. E um dos médicos que ele dizia que ele tinha alucinações e ele não estava aguentando mais, disse para ele assim: por que você não tenta o sexo? Muitos casos, Freud explica que as pessoas que têm alucinações e sonhos estão precisando de sexo. E ele, ao invés de se entregar à mediunidade, ao trabalho com Jesus, se entregou às orgias do sexo. E ali foi ladeira abaixo. Abandonou os irmãos, por mais que a madrasta implorasse ajuda para ele, por favor, porque ele era o mais velho, ele já era adulto, mas abandonou mesmo, deixou largado madrasta e as crianças, que eram de responsabilidade dele. E ele foi se enveredando cada vez mais no mal. E conforme ele ia entrando nesse sexo desvairado, ele foi atraindo as entidades que estavam ali violentas e sexualmente influenciadas. Influenciavam ele e ele influenciava os outros. Enfim, ele se embolou ali na espiritualidade inferior, que não era nada disso para acontecer com ele. Era para ele ficar protegido pelo amor desses 6 espíritos que eram elevados. Era para ele ficar ali naquele ninho de amor. Ele ia dar contribuição material e isso ia fortalecê-lo para não cair nas orgias de novo, que já era o problema dele de outras vidas. Então ele ia ter tanta responsabilidade, foi programado assim para que ele não se perdesse. Ele abandonou tudo e se entregou de novo aos vícios antigos. E aí ele engravidou uma moça e foi obrigado a casar com ela. A moça era muito inferior à condição que ele já tinha de elevação. E olha que ele já era mais elevado, hein? E ele tinha se preparado 30 anos para essa missão. Casou com essa moça e ela era terrível. Essa moça engravidou. E o filho dela era uma entidade monstruosa, assim que ele se referiu. Ou seja, praticamente do umbral direto para a barriga e para a vida dele. E aí isso contribuiu para que ele ficasse doido, porque a entidade era pesada demais e ele muito médium. Então, nesse casamento ali, ele só saiu perdendo. Acabou louco, alcoólatra e morreu de sífilis antes dos 40 anos. Ou seja, jogou uma encarnação toda programadinha, jogou fora. Deus que nos livre de algo tão terrível acontecer conosco. E ele ainda contou para o André assim, ó: e não me faltaram convites ao bem, porque mesmo depois de eu ter errado tanto, mesmo depois de eu ter contraído o casamento, mesmo depois de doente, eu continuava vendo os espíritos e recebendo convites para o trabalho. E nunca aceitei, joguei fora a minha reencarnação. Então, meus queridos, não jogue fora a sua. Se você recebe chamados, se não atendeu até agora, atenda, ainda dá tempo. Ele terminou dizendo para o André assim, ó: como você vê, eu realizei todos os meus condenáveis desejos e não realizei os desejos de Deus. Não que Deus tivesse desejo, mas tinha sido programado para a melhora dele, para que ele mesmo tivesse uma vida melhor e resgatasse. Aí ele não quis. Foi por isso que eu fali, agravando demais os meus débitos, porque ele já tinha ganhado essa encarnação de mediunidade para resgatar a enormidade de débitos que ele tinha. Além de não fazer nada, ainda piorou, gerou mais débitos ainda. Ai, Senhor, novelinha da vida, coisinhas de vida real. Até o próximo capítulo. Ai, eu tinha esquecido de contar.
Na hora que esses alunos estavam lá e que os mentores foram embora e que o Telésforo foi, eles ficaram numa aflição. E o André ficou olhando assim, um dos alunos falou: agora nós podemos conversar. E o André pensou: nossa, tem isso aqui? Parece uma turma de quinta série. E eles queriam conversar e o amigo do André disse: calma, André, aqui a conversação é considerada um trabalho, inclusive se a conversação for evolutiva, ela vale como horas de trabalho. Ele disse: ah, é? Daí nisso ele disse: mas e se a gente ficar conversando sobre coisas inferiores? Aí ele disse: o prejuízo vai ser só teu, porque na hora, é instantâneo, a tua cor vai se transformar em sombra, eles vão te ver escuros e vão saber que é você que está produzindo os maus pensamentos e a tua presença será insuportável. Olha, você será banido daqui, porque aqui só pode ficar quem pensa o bem. Veja bem.